Oi, gurias! Hoje nós vamos falar de como a alimentação influencia na acne, na flacidez, no envelhecimento e na celulite. Mas nós vamos falar de como tratar de dentro pra que a fora. alimentação aliada à estética. Tu acha que ainda as pessoas estão muito ligadas só ao emagrecimento? Ou tu acha que hoje as pessoas já conseguem enxergar além disso? Vamos começar pela temida acne, então. Quais são os alimentos que mais vão favorecer o não aparecimento Falando do envelhecimento, quais são os principais alimentos? Agora vamos falar da celulite, a famosa celulite, Ana. Ai, meu Deus, qual é a mulher que não tem medo dela, né? E a flacidez, Ana, tem jeito? Tem solução. Na realidade, né, para melhorar e evoluir muito a questão da flacidez, é importantíssimo um treinamento físico, fazer uma atividade física. Mais academia, né? Sim, levantamento de peso ou trabalhar com o próprio peso corporal. Mas a questão da alimentação que tem relação direta à flacidez é o consumo excessivo de carboidratos, né, que quebra a fibra de colágeno e, consequentemente, né, gera aquela flacidez indesejada. Então é importantíssimo a gente fazer um bom consumo alimentar de proteínas, alimentos à base da alimentação animal, né, carne, ovos, frango, peixe, e também suplementar colágeno, de preferência Cápsulas, né? cápsulas ou em pó, com vitamina C ou que ele seja hidrolisado. Quando o paciente faz a suplementação via oral, o ideal de consumi-la é à noite antes de dormir, e a dosagem são 10 gramas por dia. Não adianta tomar qualquer colágeno, tem que ser hidrolisado. E não mais que isso, que o organismo também não vai absorver, perceber, não vai absorver. botar fora. Exatamente. Então essa é o segredo. Agora, Ana, eu gostaria de te pedir sobre a obesidade. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, né, de um modo geral, e que cada pessoa tem sua particularidade. Mas de modo geral, o que tu pode nos falar? Quais são os principais alimentos que vão nos ajudar nessa questão? Bom, a obesidade tem muita relação também com o fator genético, né? Mas que com certeza o hábito alimentar influencia muito. E hoje as pessoas estão muito, talvez pela própria correria, pela praticidade, elas se bitolam muito nessa questão de uma alimentação rápida, muitos alimentos industrializados, processados. Então as pessoas têm que procurar comer mais coisas da terra do que da indústria, né, do mercado. Então optar por alimentos que contêm mais fibras, que nem verduras, as frutas, porém, lembrando que na matéria anterior sobre a frutose a gente, né, dá uma controlada para não exagerar. Procura, né, consumir mais alimentos derivados de animais e dar uma boa controlada nos farináceos em geral, em pães, em bolachas, em farinhas, porque por mais que sejam integrais, vão contribuir, né, para o ganho de peso excessivo. E tudo é um controle, é um ajuste. A gente não precisa deixar de comer as coisas, que a gente saiba comer, os horários de comer e com o que comer. Isso tudo faz bastante diferença. E claro, fazer atividade física é fundamental. Mas Ana, como é que a gente faz com essa nossa vida tão agitada, com essa facilidade dos fast foods, com a facilidade dos alimentos congelados? Tem algumas dicas para nos dar para utilizar esses alimentos da terra que falaste? O ideal é eu oriento meus pacientes a procurarem realizar suas próprias refeições, para não acontecer de, tô em casa, não tenho o que comer, vou fazer uma tele. Não é o ideal. É muito gostoso ligar para um fast food, passar lá e exatamente. Mas não é o contexto de saúde que hoje, né, a gente vem orientar e vem buscar. Então, normalmente eu peço para os pacientes tirarem um dia por semana para realizar suas refeições. Cozinha lá 1 quilo de carne, faz um refogadinho de legumes, monta as porções e descongela sempre que for fazer a própria refeição. Assim fica prático e mais econômico também. Claro. Ana, agora vamos falar da alimentação aliada ao exercício físico.
Nós sabemos hoje que as pessoas estão com muito mais consciência do que era antigamente, do que precisam se alimentar bem e fazer as atividades físicas, tanto que as academias hoje estão lotadas. Mas tu acha que essa questão da alimentação correta na academia ou no próprio exercício físico, seja uma corrida, uma caminhada na rua, as pessoas estão tendo essa consciência mesmo? Ou é restrito àquele grupo de pessoas que tem a vida fitness, estilo de vida fitness? Bom, o que eu vejo na minha rotina de trabalho é que as pessoas tentam, assim, elas buscam, têm noção de que muitas vezes ir sem comer pode fazer mal, pode deixar de ter algum resultado, mas o que falta realmente é esse entendimento de combinar os alimentos para potencializar resultados, né? Focado em emagrecimento ou ganho de massa, mas assim, as pessoas têm buscado, porque hoje a mídia informa bastante coisa, ou o paciente pega a dieta do Internet, vizinho, o Google, né? Exatamente. Vai procurar. Mas é que a relação, o que as pessoas têm que entender que não é uma receita de bolo que tu precisa comer, a tua necessidade de alimentação antes do exercício é diferente da minha, né? Depende do teu tipo de treino, se tu pega mais pesado, se é mais leve, então... E de novo volta a individualidade de cada um. Exatamente, né? Então é importante cada um ter saber a sua necessidade. O profissional nutricionista, a gente calcula a dieta, especifica, apresenta para o paciente e ele desenvolve. Claro. Né? Então, de modo geral, então, Ana, o que as pessoas devem consumir e quanto tempo antes de começar um treino? bom, depende muito de cada pessoa, né? Porque tem pacientes que chegam comendo na academia e treinam super bem, e tem pacientes que precisam de 2 horas para digerir cada refeição. Isso é questão de organismo, então. Exatamente, mas assim, uma média é comer 30 minutos, 1 hora antes de treinar. Depende também do que se come, por exemplo. Tem pacientes que saem do trabalho e vão direto para academia, não tem tempo de fazer uma grande refeição. Então o paciente come, por exemplo, uma refeição que é bacana, né, que é uma combinação legal para te ter energia durante o treino, é consumir uma fruta com aveia, por exemplo. Pica lá uma banana, coloca uma colher de aveia e vai treinar. Uma canelinha em pó, um cacau. Alguma outra fruta, só de dica, assim, não, uma maçã? qualquer fruta. Qualquer fruta. É uma fruta que eu sugeri porque ela sustenta um pouco mais. E a prática. E é super prática também, exatamente. Mas tem pacientes que têm mais tempo passa em casa, faz mais alguma coisa, então come uma refeição um pouco mais reforçada. E a gente sempre combina um carboidrato com uma proteína, então pode comer um sanduíche, colocar um ovinho cozido, ou comer uma porção de carboidrato, por exemplo, uma batata doce com um frango, ou com uma porção de ovos, ou um aipim com uma carne, né? Vai depender da preferência do paciente e do tempo que ele tem para realizar a refeição. Se é meio corrido, a gente faz uma refeição um pouco mais leve com a fruta. Mais prática, né? Mais prática, que a gente procura não orientar o paciente a consumir antes do exercício, são alimentos com derivados de leite, com lactose, porque isso pode causar um pouco de refluxo durante o treino. O paciente está lá treinando e dá aquele mal-estar, aquela queimação. Claro. Então a gente evita. Tem pacientes que não, que toleram, que fazem iogurte com aveia e vão pro treino, mas a maioria passa um pouco mal. Também é muito individual. Eu posso fazer atividade física em jejum? Depende da atividade física. A gente orienta que o paciente faça em jejum somente um aeróbico e não muito longo, estendido, no máximo 30, rasgando assim 40 minutos. Porque isso pode comprometer a tireoide. Atividades aeróbicas, diferentes se for treinar uma musculação, por exemplo, de manhã. Aí não pode. Não nem pode pensar. fazer em jejum, nem pensar, porque aí tu vai catabolizar a massa muscular, não gordura. Porque essa atividade em jejum vai fazer tu utilizar como a tua primeira rota metabólica ácidos graxos. Então ela é feita para atividades aeróbicas. E o momento que tu vai fazer o treinamento de força, tu precisa de energia. E aí tu vai estar em jejum, horas de sono, né, sem comer, acorda e vai pro treino, não vai render. Vai catabolizar a massa muscular. Então, treinamento em jejum somente para atividades aeróbicas. Durante o treino, Ana, é aconselhável comer ou não? Não, como o nosso foco é emagrecimento, não se come durante o treino, não se toma maltodextrina, não se toma nada, não se come nada, porque o foco é perder peso. Então a gente precisa deixar o metabolismo até um certo tempo em jejum para ele queimar, acelerar a queima de gorduras. Claro que é diferente de um paciente que, por exemplo, é um corredor, vai fazer uma mini maratona ou vai correr um tempo mais estendido, aí ele pode sim, pensando em condicionamento, a gente vai usar suplementação. São coisas diferentes. São coisas né? diferentes, exatamente. Mas pensando na maioria dos pacientes, né? Esportistas vão lá, vão treinar, tem foco de emagrecer, não come. Ou de manter o peso, ou de né? manter Não o de peso. emagrecer necessariamente.
O que a gente pode utilizar durante o treino ou pré-treino são estimulantes para te dar mais condicionamento, por exemplo, BCAAs, que são aminoácidos de cadeia ramificada. Isso em cápsulas? Cápsulas ou pó ou gel, tem as 3 formas. Então o paciente toma pré-treino ou intratreino e vai desenvolver mais condicionamento, vai se cansar menos, vai evitar lesão muscular, mas não é um alimento, ele não tem caloria, ele só vai ter aminoácidos que vão te desenvolver um condicionamento melhor. E ao acabar o treino, Ana, quais são os alimentos mais indicados e quanto tempo depois que se deve ingerir? Bom, focando em emagrecimento, que é o nosso principal objetivo, depois do exercício físico não se come por 1 hora. A gente faz um jejum estendido, porque quando a gente termina uma atividade física, nossa taxa metabólica está muito alta. E nesse processo, nosso metabolismo está queimando gordura, está degradando. Se a gente sai da atividade física e já come, a gente interrompe essa degradação e atrapalha. Então a gente tem que aproveitar que o nosso metabolismo ainda está nos ajudando e deixar ele agir. Agir sozinho. Agir sozinho, 1 hora depois a gente come. O que alguns pacientes a gente usa, né, conforme a necessidade de cada um, uma suplementação de proteína imediata após treino, até de 10 a 15 minutos depois que encerra a atividade física, e 1 hora depois faz a refeição. A refeição pós-treino é a mesma do pré, né, desde que a gente combine sempre carboidratos e proteínas. Focando em emagrecimento, baixa o carboidrato e prioriza mais o consumo de proteína. Então, por exemplo, a gente vai comer 100 gramas de carne, por exemplo, de frango, ou uma porção a mais ou a menos, depende, né, da necessidade de cada um, com uma porção mínima de carboidrato, uma rodelinha de batata doce, uma colherinha de arroz integral, 2 castanhas, tendo sempre essa combinação. Ou, por exemplo, à noite o paciente pode sair do treino, 1 hora depois comer uma porção de ovos ou de carne e uma concha de feijão ou lentilha, que é uma leguminosa super saudável, rica em fibras, tem baixo carboidrato e ainda tem uma proteína vegetal super bacana. Então depende do horário, depende de cada paciente, depende do paladar, né? Então a gente tem que saber que cada um é cada um, a gente tem que avaliar um paciente individualmente. Ana, infelizmente o programa está acabando, é uma pena porque nós ficaríamos horas falando desse assunto apaixonante. Com certeza, muitas horas e muito papo, né, pra rolar. Muito papo. Muito obrigada, Ana, por mais uma vez estar aqui conosco. Eu te agradeço imensamente. Imagina, eu que sou sempre grata, é um prazer estar aqui com vocês, né, trocando informações, podendo, né, apresentar um pouco do meu conhecimento para outras pessoas. E espero que possa ter contribuído e só tenho a agradecer novamente. Obrigada, é uma honra estar aqui. Então, gurias, o negócio é nós comer bem, é isso, Ana? Com certeza, a alimentação é a base de tudo, né? E nós vimos ao longo do programa, então, que a alimentação ou tu pode estar nutrindo as células ou mesmo destruindo, né, Ana? Com certeza, tu falou tudo, Andréia, é bem isso aí. A gente é o que come, então vamos nos alimentar devidamente e garantir uma qualidade de vida e uma saúde bacana. Até o próximo Pele de Musa Entrevista. Então, gurias, até o próximo Pele de Musa Entrevista. Até logo. Não, é que eu falei então de novo.